Olá, seja bem-vindo a essa quarta live de aquecimento para a Semana do Matizado Descomplicado. Eu vou explicar o que é a Semana do Matizado Descomplicado, então seja bem-vindo a essa live. Eu sou o Gustavo Rapaz e eu mostro que você pode criar e desenhar e matizar, criar, desenhar e matizar as suas pinturas de um jeito descomplicado aí na sua casa, né? Aproveitando os materiais que você tem, aproveitando as tintas até, né? Aproveitando restos de tinta de parede, enfim. Te passando as dicas aqui, te passando as dicas de como desenhar, de como você vai criar, como você vai desenvolver essa capacidade que você tem, mas às vezes está adormecida, né? Então você vai desenvolver essa capacidade e assim você vai conseguir transformar as suas coisas, transformar a sua casa, transformar objetos que você tem, né? Hoje nós vamos falar sobre madeira. Hoje a live aqui é sobre como tratar a madeira. Mas da mesma forma que eu vou falar da pintura, né, que eu sempre falo das pinturas na madeira, você também pode pintar em objetos, em todo tipo de objeto de cerâmica, de metal. E o mais importante, como eu sempre falo, né, além da gente transformar os objetos, é a gente transformar o nosso astral, transformar o nosso emocional, né? Além de você transformar a decoração da casa com os objetos que você vai colocar, com os quadros, com os objetos utilitários, né? Que é bem legal a gente fazer porta-chaves, porta-guarda-chuva, enfim, mesinhas, que a gente vai reaproveitar esses materiais aí, ou mesmo mandar fazer e dar um acabamento, né? Então hoje eu vou explicar sobre esse acabamento. Então assim, tudo isso transforma o ambiente e transforma também a nossa autoestima, porque você coloca ali naquelas peças o seu estilo, você coloca a sua mensagem, o seu jeito de ser, né? O que é a sua mensagem? É o seu sentimento, aquilo que você imagina, aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você gosta, aquilo que você deseja para as pessoas ao seu redor, né? Aquilo que você deseja para o mundo. Então a gente coloca tudo isso na nossa pintura. Mesmo que às vezes a gente faça isso de forma inconsciente, mesmo que às vezes a gente não perceba, a gente só pinta, né? A gente só acha legal, só gosta. Mas nisso tudo você está colocando ali, você está exteriorizando os seus sentimentos, você está se expressando. A arte é isso, é você se expressar, é você colocar para fora ali os seus sentimentos, colocar na matéria o seu sentimento. Assim como a mãe, né, a cozinheira, ela coloca na comida o amor dela para passar para os filhos, para passar para as pessoas queridas, né, coloca aquele calor ali no seu alimento. O artista também coloca as suas emoções, coloca a sua visão de mundo, né? E lógico, quem tem muito amor para dar, vai colocar isso daí. Quem de repente não tem tanto, quem de repente é mais frio, vai fazer alguma coisa mais fria, com menos expressão. Mas isso é de cada um. E o legal da arte é justamente isso. Você se expressar, você se conhecer, né? Porque você vai olhar suas pinturas e você vai falar: é isso que eu sou, é isso que eu sinto, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero transmitir. Lógico, tem a questão da técnica, né? Do entendimento e da evolução, do aprendizado. Mas por isso que eu estou aqui, para mostrar que você pode aprender, que você pode se dedicar a aperfeiçoar o seu estilo e até para desenvolver, para quem não pinta, né? Desenvolver o dom que pode estar escondido, adormecido aí dentro de você. Então, as técnicas ajudam a gente a colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ideias, né? Aquilo que você idealizou, aquilo que você pensou. Às vezes você nem sabe por quê, mas às vezes você está colocando, você está fazendo pinturas de frutas. Por que será, né? O que essas frutas remetem para você? O que elas, qual o sentimento que você está colocando nessas frutas? O que você deseja para as pessoas? Ou às vezes você está colocando aves, igual, por exemplo, eu gosto de desenhar aves. Tem gente que já gosta de desenhar animais, tem gente que gosta de desenhar cidade, tem gente que gosta de desenhar paisagens. Então, qual o sentimento que você coloca nessas imagens, nesses arquétipos, né? Nessas figuras, o que essas figuras representam para você e o que você transmite nas suas pinturas. Então, é tudo isso.
Bom, hoje eu vou falar sobre como tratar a madeira, né? Inclusive eu coloquei um vídeo hoje falando sobre como tratar a madeira e vou explicar esse vídeo aí e vou explicar mais coisas. Então hoje tudo sobre como tratar a madeira, já participa aí, já faz as suas perguntas, né? Me pergunta, escreve aí qual a sua dúvida em relação a isso, né? O que você tem vontade de fazer, que eu já vou te explicar isso com detalhes. Mas antes de eu falar do tratamento da madeira, vamos falar da Semana do Matizado Descomplicado. Ó, Semana do Matizado Descomplicado é do dia 9 ao dia 13. São 3 aulas que eu vou enviar para você do dia 9 de setembro ao dia 13 de setembro. Essas 3 aulas foram gravadas especialmente para a Semana do Matizado Descomplicado e elas vão ficar disponíveis somente nesse período. Bom, são aulas gratuitas e totalmente online e totalmente gratuita, né? Então, só vai participar quem fizer a inscrição, só vai participar dessas lives que não vão ficar disponíveis aqui nas redes sociais, são lives especiais, diferentes, né? Que tem um conteúdo diferente, que eu gravei o meu melhor conteúdo para você entender o que você precisa fazer para aprender a matizar. Bom, para aprender a fazer tudo, né, desde o começo até o fim, você vai desenhar, criar, bolar suas ideias, aí, né, conseguir desenhar, conseguir se expressar e fazer os exercícios que tem lá na Semana do Matizado Descomplicado. Tem algumas aulas te mostrando como fazer os exercícios para você aprender a matizar. Para quem não sabe nada básico de matizado, é legal você participar dessa Semana do Matizado Descomplicado. Bom, e como eu sempre falo, as minhas aulas aqui são para quem quer essas coisas, esses três itens aí que eu falei, que é criar, desenhar e matizar. Se você não quer criar, se você fala, não, eu gosto de copiar, eu passo o carbono lá e tudo bem, se você, né, não se importa com isso, então essas aulas não são necessariamente para você. Se você não tem essa intenção de matizar, de fazer... O que é matizar? Matizar é você passar de uma cor para outra, né? Passar, por exemplo, de uma cor escura para uma cor clara, né? Às vezes a gente passa até 5 mudanças, né? Uma mudança de 5 cores, assim, onde a gente vai fazer um degradê com essas cores, né? Por exemplo, eu já fiz alguns vídeos mostrando folhagem que tem 5 cores. Então dá pra gente ir fazendo esse matizado aí com essas 5 cores. Então é legal se você quer aprender a matizar, se você não sabe nada de matizar, começa ali tem o básico, o comecinho, um exercício básico para você desenvolver essa habilidade. Porque tem muita gente que acha que é só um dom e que as pessoas nascem prontas. Olha, o dom existe sim, eu acredito no dom, mas desenvolver a técnica, desenvolver o aprendizado, aprender com a ciência, desenvolve o dom que você tem, né? Porque ficar só esperando cair do céu, às vezes não cai, às vezes você tem que ir lá, pesquisar, aprender a tinta, aprender como que mistura, qual pincel que é melhor. Você tem que aprender essas questões técnicas, né? Isso daí, essa ciência, você vai aprender estudando, com aprendizado. E aí, sim, para quem tem o dom, vai ficar fácil para desenvolver, né? Mas tem muita gente que tem o dom e não se dedica a estudar. Então, o que acontece? Não evolui. Fica a vida inteira pintando aquilo. E, às vezes, fica pintando o que pintava quando era criança. Então, assim, às vezes, precisa de uma técnica, precisa de uma ajuda, e eu estou aqui para isso. Estou aqui justamente para te ajudar, né? Tem gente que fala, se eu soubesse como que eu poderia misturar as tintas, se eu soubesse qual tinta usar, se eu soubesse qual material seria melhor. Bom, para isso eu estou aqui, né? E tudo isso eu mostro no meu curso online. Então, depois da Semana do Matizado Descomplicado, quem quiser participar do curso online, vem participar da próxima turma, né? Do curso online Pintura Sem Estresse, que é um curso onde você vai aprender tudo, vai ter lá o passo a passo para você assistir durante o ano, né? Então você um curso vai ficar disponível para você durante um ano. Bom, mas isso é depois. Vamos falar agora da Semana do Matizado Descomplicado. Então, para você participar, só tem um jeito. Você precisa fazer a sua inscrição clicando no link que estão disponíveis nas minhas redes sociais, né? Tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá lá o link disponível. Para quem
não achou o link aqui no Facebook e no YouTube, o link está nos comentários dos vídeos. E no Instagram, o link está lá na bio do Instagram, lá em cima no Instagram. Então você vai clicar no meu nome, em qualquer vídeo meu que aparecer, você vai clicar no meu nome e aí vai abrir então ali o meu perfil do Instagram. Então lá no comecinho está escrito em azul, Semana do Matizado Descomplicado. Você vai clicar ali, espera um pouquinho que já vai abrir para uma página de inscrição. É tudo gratuito, tá, gente? Não precisa ter medo. Então clica lá, você só vai me passar os seus dados para que eu possa te enviar essas 3 aulas. Eu vou enviar a aula no dia 9, na segunda-feira, a aula 1. Depois no dia 11, a aula 2. E no dia 13, a aula 3. São 3 aulas da Semana do Matizado Descomplicado, certo? Bom, hoje eu vou falar sobre como tratar a madeira, que é um assunto bem polêmico e que as pessoas me pedem bastante, né? Me pedem bastante para falar, porque a gente precisa tratar. Aí tem gente que me pergunta como que trata. Bom, depende do que você vai fazer, depende de qual, o que você vai pintar, com qual tipo de tinta que você vai pintar, né? Então tudo isso eu vou explicar com detalhes aqui hoje para você pegar uma madeira, qualquer madeira que você pegar, seja madeira nova, seja madeira usada de demolição, de obra, madeira muito rústica, né? Então a gente tem que entender a diferença dessas madeiras, porque a madeira de demolição, que é essa daqui, que não sei se dá para ver aqui atrás de mim, essa daqui dá? Então essa madeira, que é uma madeira mais avermelhada, é uma madeira muito dura, né? Se você for bater um prego nela, ela vai rachar, o prego não vai entrar, é uma madeira realmente muito dura. Então, é a madeira de demolição. Se você for comprar na madeireira, você vai ver que ela é um valor um pouco mais caro, né? Geralmente é uma peroba, né? Algumas madeiras assim que são mais nobres. Agora, se você pegar em descarte de móveis, por exemplo, aqui na minha cidade tem um lugar que a gente descarta, que as pessoas descartam os móveis, né? Estantes, cama, mesa, enfim, que leva as coisas lá. Então, a gente consegue pegar muita madeira lá. E então, se na sua cidade tem algum lugar assim, ou às vezes você conhece algum marceneiro, ou às vezes você tem algum lugar, alguém que você conhece que está jogando fora, né, alguma mobília, alguma coisa, às vezes dá para você pegar. Bom, em todo lugar tem, né? Cada cidade tem o seu jeito aí de pegar essas madeiras. Se não, se você fala, não vou atrás disso, não vou ficar pedindo coisa para os outros, o que você pode fazer? Você pode ir na madeireira e adquirir essas madeiras. Então, por exemplo, ó, eu estou com uma aqui que é um madeirite. O madeirite é aquela madeira que é fundo de guarda-roupa, fundo de gaveta, porém essa daqui é um pouco mais larguinha, tem madeirites de várias espessuras. Então essa eu encomendei com o marceneiro, ele cortou na medida que eu quero, né? Essa daqui, por exemplo, é 50 por 50, mas você pode cortar na medida que você achar interessante e fazer suas pinturas. Só que ela precisa ser tratada, né? Essa daqui, ó, ela tá toda manchada, então assim, ela vem assim manchada, ela não vem diferente de uma tela, que a tela você vai comprar, ela vai vir branca, né? E pronto, tá ali pronto para você pintar. A madeira, ela vai vir com manchas, com cores, né? Então, ó, essa daqui é a pintura que eu tô fazendo no madeirite. E eu tratei esse madeirite, inclusive eu envelheci esse madeirite. Como ele estava bem manchado, como eu mostrei do outro lado, então eu escureci ele um pouquinho com a própria tinta PVA, eu escureci. Bom, como tratar a madeira? Então vamos lá. Depende, se você vai preservar a cor da madeira, como é o caso desse madeirite, como é o caso dessa madeira de peroba, né? Você não vai comprar uma madeira peroba, uma madeira cara, para pintar ela com latex, né? Agora, a gente pode pegar uma madeira de construção, uma madeira muito rústica, madeira de pallet, que está muito áspera, que não é uma madeira nobre, e aí sim, pintar ela completamente, ou você passa uma tinta branca, ou já passa a tinta na cor do que você vai usar, né? Então, dá para fazer isso. Eu sempre mostro as minhas araras aqui, as pinturas que eu faço, que a gente cobre, né, que eu faço isso, que eu cubro ela todinha, a madeira todinha de latex. E geralmente eu uso uns restos de latex aqui, uns restos de tinta, e a gente vai reaproveitando o que tem, né, para tratar essa madeira. Nesse caso que a gente vai pintar a madeira, então a gente trata direto com o latex.
O que é tratar? Tratar, você vai selar a madeira. Hoje, por exemplo, eu postei um vídeo falando de selar a madeira, até comentei de usar tinta de tecido. Então vamos lá, que é outra polêmica aí complicada. Bom, selar a madeira é deixar a madeira lisinha para você trabalhar, né? Como que você deixa a madeira lisinha? Tem gente que acha que vai passar o verniz e a madeira fica lisinha. Olha, não é assim. Se você pegar qualquer madeira e passar verniz, ela vai ficar áspera, né? Por exemplo, ó, eu estou aqui com essa casinha de passarinho, olha que legal, que bonitinha para a gente fazer uma pintura, e ela está sem acabamento, né? Então, se eu pegar essa casinha, e ela está lisinha, ó, tá, né, bem lixadinho, o marceneiro lixou legal. Agora, se eu pegar essa casinha e invernizar, você fala, eu vou colocar no tempo, eu quero invernizar. O que vai acontecer? Ela vai ficar áspera. Se eu passar a mão, depois de seco, eu passar a mão na casinha, ela vai ficar áspera. Ela não vai ficar lisinha porque eu passei o verniz. É o contrário, né? Tem gente que acha que passa o verniz, pronto, acabou. E não é. Quem já passou por essa experiência sabe que se passa o verniz, ela arrepia, ela fica toda arrepiada. Bom, então o que a gente tem que fazer para ela não arrepiar? Ó, se você vai pintar a madeira de alguma cor, né, você pode passar a tinta o látex, né, ou a tinta PVA, ou qualquer fundo de cor branca, qualquer fundo de qualquer outra cor. Você vai passar e aí você vai esperar secar. Quando secar, você vai ver que ela está áspera. Aí você vai lixar. Bom, primeira coisa é lixar a madeira. Lixou, passou a lixa, ok. Ela está lisinha, tá. Você vai passar o látex, ela vai ficar áspera, né? Quando secar, ela vai ficar áspera. Aí você vai lixar novamente, é isso mesmo. E aí tem gente que reluta para acreditar nisso, tem gente que fala, mas eu vou lixar em cima do que eu pintei? Sim, você vai lixar porque ela continua áspera. Só que quando eu falo lixar, não é aquele lixar de arrancar a tinta. Não, é passar uma lixinha manualmente. Se ela está muito áspera, você vai ter que apertar mais a lixa, tanto com a lixadeira elétrica ou com a lixa só na mão, né? Você vai ter que usar um pouco mais de força. Agora, se ela não está muito áspera, então você vai passar uma lixinha de leve, né? Então tem que ter essa noção de acabamento. Como que você vai dar o acabamento? O que você quer? Você quer que a madeira fique lisa. Então, aonde ela já está lisa, você não precisa lixar, né? Passou o látex, ela não ficou áspera, ok, deixa assim, né? Mas geralmente ela fica, né? Às vezes, alguns cantos fica mais, outros cantos fica menos. Então, por exemplo, ó, no caso do madeirite, essa lateral aqui, ela vai ficar bem áspera. Essa lateral, eu passei a tinta PVA, né? E ela ficou, eu passei nessa cor meio marrom, verde musgo, essas cores assim, mais neutras, né? Manchei um pouquinho com um amarelo ocre, fui manchando para dar essa tonalidade que eu queria e fui passando a tinta, lixando, passando, lixando. A cada vez que você lixa, então você vai usar uma lixa mais fina ou usar a lixa de uma forma mais leve, né? Você vai apertar menos, só vai dar uma limpadinha assim, né, no final. Você só vai dar uma passadinha. Então, entendeu? Quando você vai pintar a madeira, você vai com o látex e pinta e lixa, pinta, até chegar na madeira, deixar a madeira ficar com o acabamento do jeitinho que você imaginou, do jeitinho que tá ali, que você passa a mão e fica gostosa de trabalhar. Feito isso, aí que você vai fazer as suas pinturas, né? Aí que você vai começar a pintar, certo? Bom, se você fala, não, eu vou preservar a cor da madeira, né? Então, se é o caso, por exemplo, de uma madeira, né, como a peroba, ou igual esses tocos aqui, ó, que aparece a cor da madeira, o natural da madeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar do mesmo jeito que a gente faz com látex, só que a gente vai tratar com verniz. Então, é isso mesmo, a gente vai passar o verniz e vai ver se ela ficou áspera. Ficou áspera, vamos passar lixa, né? Secou, tá áspera, passa lixa e vai fazer esse mesmo processo. Tem lugar que a madeira está muito áspera, então você vai ter que apertar mais a lixa e vai arrancar o verniz mesmo, você vai, né, perceber que ele vai sair. Mas ali você tem que passar novamente. Bom, detalhe, se o verniz for à base de água, é mais fácil
porque a madeira vai absorver, né? Se for, ela vai absorver, vai secar e se vai fazer esse processo, vai lixar. Mas se ele for solúvel em solvente, né? Se não for à base de água, então aí eu recomendo que passe ou uma seladora, existe a seladora para madeira, ou passe um verniz acrílico antes. Porque o que vai acontecer? A madeira, quer ver? Deixa eu pegar essa colher de pau aqui, por exemplo, ó. Foi pintada, né, com a tinta PVA, mas aqui, ó, nessa região, ela foi envernizada. Então, aqui, ó, nessa região que está inclinado em relação ao veio da madeira, né, aqui é mais lisinho, mas se você passar a mão aqui nessa região, você vê que ela é um pouquinho áspera. Então, quando você passa um verniz acrílico, né, um verniz à base de água, você vai, depois que seca, você vai perceber que essa região aqui, ela fica bem áspera. Então, essa região, a gente precisa passar mais lixa. Passar mais lixa, e nos outros lugares que está lisinho, você não precisa passar a lixa. Ó, aqui também, ó, é uma região que tem um côncavo aqui, ó. Então, essa região também vai ficar bem áspera. Mas aqui atrás, ó, essa região aqui, que é bem no sentido do veio da madeira, então aqui ela não fica tão áspera. Então, aqui você vai passar uma lixinha de leve. É isso, tá entendendo o raciocínio? Eu posso continuar? Me fala aí se você entendeu. Se faz sentido isso para você, né? Ou não, porque eu explico novamente, não tem problema. Né? Às vezes é complicado para quem nunca fez. Mas para quem já fez, você vai perceber que é isso que acontece. Você vai pegar uma colher de pau, né? Igual, por exemplo, essa colher de pau aqui. Ó, essa colher de pau aqui, que não foi pintada, você vai pegar essa colher de pau e você vai invernizar. E aí, esses cantinhos aqui, ó, na diagonal, ele vai ficar bem áspero, né? Se você passar um verniz acrílico. Se você passar um verniz que é solúvel em solvente, vai ser pior ainda, porque essa região, e aqui em cima também, né? E aqui embaixo também, ó, essa região vai absorver muito. Então você vai perceber que ele vai ficar grosso aqui, o verniz vai ficar grosso aqui, e aqui vai ficar faltando verniz, né? Então é legal você passar sempre ou uma seladora, que é um produto próprio para madeira, ou passar direto o verniz acrílico. Então por isso que eu gosto de trabalhar com verniz acrílico, recomendo, né, trabalhar com verniz acrílico, que é mais fácil, né? Além do que não tem cheiro. Se passar verniz à base de solvente, a peça vai ficar no tempo. Olha, essa questão de ficar no tempo também é uma outra polêmica. Pode ficar no tempo? Pode. Vai apodrecer? Vai. Porque o verniz não é milagroso. O verniz, ele vai proteger um pouquinho, né? É a mesma coisa do verniz acrílico, né? Então você vai colocar uma colher dessa daqui, você passou verniz naval, você passou resina acrílica, você pode passar o que você quiser. Você vai colocar essa colher no tempo, ela vai apodrecer? Vai. Porque é madeira, madeira apodrece, né? Assim como, por exemplo, casca de palmeira. Ó, essa daqui é uma casquinha de palmeira, daqui a pouco eu vou mostrar as grandonas ali. Ela está invernizada, bem invernizada, que ela está bem brilhante, ó. Inclusive atrás também. Então, pode colocar no tempo? Pode. Ela vai apodrecer? Vai. Com qualquer verniz que você passar. Às vezes ela vai durar alguns meses a mais, mas ela vai apodrecer. Porque se ela pegar sol e chuva, não dura 6 meses, né? Não dura 1 ano. Então depende aí do tipo da madeira. Tem madeiras que são mais duras. Se for uma aroeira, se for uma madeira mais nobre, né? Uma madeira mais escura, ela é mais dura. Então a madeira escura ela vai durar mais. Uma madeira clara, como essa daqui, vai durar menos. Mas mesmo assim, a peroba, se você deixar no sol, ela vai começar a rachar, ela vai absorver água e vai apodrecer, mesmo passando o verniz. O verniz, ele protege, porém, a madeira ela movimenta, ela dilata, ela aumenta e diminui, ela incha, né, e diminui com o calor, né, bater o sol, ela incha, à noite ela encolhe. Então isso faz o verniz trincar. O verniz ele não é maleável, ele é seco, ele trinca. E essas rachaduras aí vai fazer a água penetrar. O que protege mais a madeira em relação ao tempo é óleo, né? O óleo de peroba, qualquer óleo, cera de carnaúba, qualquer óleo que você passar, qualquer produto de óleo,
ele vai ser mais interessante para proteger. Por quê? Porque a madeira, ela estando encharcada de óleo, ela não vai entrar água, né? Porém, também isso precisa ser feita essa manutenção constantemente, porque você vai colocar no tempo e ela vai, normal, um pedaço ou outro vai rachar, vai dilatar, vai estufar, vai apodrecendo, e é isso que acontece. Então, quer conservar a madeira, deixa ela onde não pega sol e chuva, e onde não pega calor intenso, assim, né? Então deixa ela dentro de casa. Agora, eu coloco as minhas pinturas lá no tempo, eu sei que ela vai durar menos, e depois eu descarto, né? Porque depois eu faço outra, né? Então, esse é o processo. Ou às vezes eu vou lá e faço uma manutenção, mas tem que ficar de olho, períodos de chuva, você tem que fazer uma manutenção maior, assim, porque ela vai se decompor, né? Então, é o caso da casinha de madeira. Se passar o verniz, ela vai durar? Ela vai durar um pouquinho mais, mas se pegar sol e chuva, né, ela vai apodrecer. Às vezes apodrece um pedaço da madeira, um lado que era mais sensível, né, e às vezes ela não apodrece toda, mas enfim, depende aí da madeira, depende da quantidade de chuva que vai pegar, depende de tudo, mas é isso. Bom, voltando então como tratar a madeira em relação ao verniz. Então, se você vai usar um verniz solúvel, que não é solúvel em água, é legal você passar um produto antes, ou uma seladora antes, né? É assim que a gente inverniza o certo da madeira. Antes, assim, eu, por exemplo, aprendi assim, que antes de ter os produtos à base de água, hoje tem tudo à base de água, né? Que é uma beleza, porque não tem esse problema de cheiro e nada. Mas antigamente, quando não tinha esses produtos à base de água, tudo a gente passava seladora. Então eu ia pintar uma colher dessa, o que eu fazia? Passava uma demão de selador, é um selador para madeira, né? Às vezes diluído meio a meio com solvente, que é fedido. Aí eu passava a seladora, esperava secar, lixava. Bom, primeiro lixa, né? Aí passa a seladora. Aí secou, lixa novamente. Aí vem com a seladora novamente. Aí você já vai perceber que ela vai ficar bem menos áspera, né? Só em alguns cantinhos assim que você vai precisar lixar. Passa a seladora novamente. Umas 3 demãos já é suficiente. Seladora lixa, seladora lixa. Feito isso, aí você vai passar o verniz. Porém, o verniz às vezes precisa ser diluído, porque para não ficar aquele serviço grosseiro, né? Tem gente que pega o verniz da lata e já passa e já deixa escorrendo, aquela coisa assim, melequenta. Não, precisa ter capricho, precisa ter cuidado, né? É o que eu sempre falo. Tem gente que fala assim, mas as pessoas não valorizam a arte. Olha, você se valoriza, você valoriza a sua arte, você valoriza o seu trabalho, porque às vezes o artista acaba fazendo meio com pressa, meio de qualquer jeito, acaba achando que tudo isso que eu estou falando é desnecessário, né? Então você percebe que tudo isso dá um trabalho muito grande. Aí você fala assim, nossa, mas precisa fazer tudo isso para tratar a madeira? Eu não quero pintar madeira não, achei que fosse mais fácil. Olha, tudo na vida, tudo na vida que você for fazer vai dar trabalho, né? Acontece que hoje existe facilidades, né? Então hoje você pega um verniz acrílico e a coisa mais fácil, passa o verniz acrílico. Por exemplo, para pintar uma colher dessa daqui, olha, super facinho, pega um potinho de tinta PVA, pinta aqui o potinho de verniz acrílico, passa em cima, dá uma lixadinha de leve, né? Para quem já tem a colher pronta. Então é muito simples, Bom, e a mesma coisa acontece, por exemplo, para quem quer pintar com tinta a óleo. Tem gente que fala assim, eu quero pintar um madeirite desse com tinta a óleo. A tinta a óleo é igual ao verniz, que não é solúvel em água, é solúvel com solvente. Ele é um óleo. Então, a madeira tem lugar que vai absorver mais, tem lugar que vai absorver menos. Então, ela tem veios assim que puxa mais a tinta. Então, para você pintar com tinta a óleo, precisa fazer esse tratamento, ou com o selador, ou com um verniz acrílico. Ou mesmo se você for passar spray, por exemplo, na madeira, você fala, eu quero pintar essa colher aqui com spray. Se você passar o spray, você vai ver que aqui, nessa região porosa, né, que é a região dos veios da madeira, a madeira tem esses veios aqui nesse sentido,
Então aqui ela fica porosa, né? Aqui ela vai ficar porosa. Se ela é côncava, que essa aqui é reta, né? Se ela é côncava, nessa parte côncava vai ficar porosa. Então você vai ver que na hora que você passar o spray, ali não vai pegar e não adianta. Você vai ficar gastando spray ali e não vai pegar. Já a tinta à base de água, por exemplo, a tinta PVA, né? Aí sim você pode passar a tinta PVA normal, que aí ela pega. Aí ela pode chupar um pouquinho, absorver um pouquinho na primeira demão, mas na segunda é tranquilo. Então, assim, se você quer realmente passar o spray, precisa tratar a madeira, porque aí ela não vai absorver, né? Tanto nesses cantinhos. Por exemplo, uma casinha dessa daqui, você vai passar o spray, você vai perceber que nessa região aqui, ó, o spray não cobre, né? Você vai ficar passando, e ela vai ficar absorvendo, né? Essas beiradas, assim, onde cortou, onde serrou, você vai perceber que acontece isso. Então, a gente precisa tratar, né? O selador é um produto ideal, que trata para tudo que você for pintar, seria ideal passar o selador. Mas não precisa, né? O selador é complicado, é um selador de madeira que é complicado porque tem um cheiro forte e tal. Então o que eu recomendo? Se você vai pintar madeira, é usar látex, né? Látex ou tinta PVA, que é a mesma coisa. O látex de parede e a tinta PVA para artesanato é a mesma coisa. Né? Para quem tá acostumado a assistir as minhas lives, as minhas aulas, sabe que eu uso a tinta PVA e ela é a mesma coisa que o látex. Até eu sempre mostro como aproveitar, né, os tipos as cores, aí os restos de tinta de látex, como faz para a gente chegar nas cores que a gente quer, para fazer as cores de azul claro, verde claro, amarelo, enfim. Dá para a gente fazer isso com bisnaga e dá para a gente pintar painéis grandes, então fica bem legal. Então assim, ó, nessa daqui, como que eu fiz? Eu passei um pouco de PVA marrom, né, fui limpando o pincel aqui e esfumando ele aqui, matizando ele aqui. E depois eu invernizei com verniz acrílico para depois trabalhar com o desenho, né? Então, depois de feito todo esse processo de invernizar, de pintar, aí que eu fui fazer o desenho com o lápis preto ou com o carvão, né, o carvão em barra, que é próprio para desenhar em madeira, em objetos rústicos assim. E aí, então, fiz a pintura em cima. Então, a partir daí, comecei a fazer a pintura. Então, é isso. E aí, da mesma forma, dá para você fazer tudo isso que eu estou te falando em relação à madeira. A mesma coisa acontece em relação a cascas de palmeira. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui que eu estou mostrando esses dias aí, né? Que ainda não está pronto, que é essa casca de palmeira. Então, essa daqui é a mesma coisa. Eu lixei, aí pintei, né? Pintei essa parte aqui internamente de verde, ela não é o verde natural da folha. Isso aqui eu pintei dessa cor, né? É um verde bandeira. E aqui do lado de fora também não está na cor natural dela. Eu fiz um manchado imitando a cor natural. Então, por que eu faço isso? Porque assim eu consigo tratar a madeira. E depois agora é que eu venho com o verniz por cima. Então olha que legal. Como eu tenho que passar várias camadas, né? Então eu vou passar várias camadas de látex e vou lixar. Então eu já vou dando fundo, né? Igual aqui nesse madeirite das flores. Eu passei um marrom mais escuro, lixei. Aí passei um begezinho escurinho também, lixei. Aí passei um begezinho mais clarinho, e lixei. Então fui passando essas camadas de cores e fui lixando. Só que a cada camada você lixa menos e passa menos tinta. Então com isso você vai manchando, você vai fazendo manchados e vai pegando só aquela região onde fica mais áspera. Por exemplo, na casca da palmeira, o que vai acontecer? Onde cortou, ó, aqui teve um corte, aqui por exemplo, ela tem uma região que é mais áspera, então nessa região vai absorver, vai chupar mais a tinta, né? Tanto a tinta quanto o verniz, então ela vai absorver mais e então a gente tem que passar várias vezes, para secar, lixa, né? Então vai absorver mais e vai ficar mais áspera, então vai te dar mais trabalho. Então para chegar nesse ponto aí de começar a fazer a pintura, de começar
a desenhar e fazer toda essa parte criativa, foi aí uma temporada de lixa, pintar, limpar, arrumar, né? Fora que você tem que ir lá colher a palmeira, serrar, tirar o pedaço. Então, assim, dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu nunca falo que é fácil, né? Porque não é fácil. É gostoso de trabalhar, é uma delícia. Depois que você tem uma pintura dessa, imagina, olha que legal isso na sua sala, né? Eu tô querendo colocar lá em cima da minha mesa, olha que legal. Só que vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho, mas é isso é que é o gostoso, né? Você conquistar esse objeto, você conquistar essa transformação aí que você vai colocar na sua casa. Então, é uma conquista mesmo. Tem que ir aos poucos curtindo esse processo, né? Não adianta querer trabalhar com ansiedade, querer fazer tudo rápido, tudo correndo, né? Porque você precisa entender que é uma caminhada, que é um processo, né? Bom, e tudo isso que eu estou te falando em relação à madeira, você pode aplicar em todos os tipos de fibras naturais. Por exemplo, cestarias, você pode pintar uma cesta, às vezes você tem uma cesta velha, né, uma cesta antiga, igual eu tenho aqui, uma cesta que já está até bem detonada, pintei outro dia, mostrei, fiz um vídeo mostrando, então eu pintei ela com esse mesmo processo, eu passei um marrom escuro, depois passei um marrom mais claro, vim manchando, e aí a gente vai dando uma cara nova para ela, transforma completamente. Então fica bem legal. E da mesma forma, você pode fazer isso com as cabaças, enfim, todo tipo de fibra natural, você faz esse processo, passa o latex ou o verniz, espera secar, lixa, né? Lixa antes, passa o produto, né? O latex ou o verniz, lixa novamente, e aí vai lixando até ela ficar lisinha. No caso das cabaças, que você pode... ou de qualquer outro produto, quando você quer deixar ele assim na cor natural, então você vai fazer esse processo, né? Lixar tudo, esperar secar, lixar novamente, vai usando uma lixinha mais velha, mais fininha, para ir dando acabamento, né? Vai fazendo um polimento praticamente, e aí na última camada de verniz, que ela já não está mais áspera, aí você pode com o tempo ir conservando ela, passando um lustramóveis, passando uma cera de carnaúba, né? Mesma coisa nesse madeirite aqui, ó. Eu vou passar mais uma demão de verniz ainda, né? Porque eu quero que protege bem esses cantos aqui. E depois a gente pode passar uma cera de carnaúba por cima. Então, com o tempo, é legal você proteger a madeira, porque principalmente madeirite pode dar aquela tal da broca, que o pessoal chama de cupim, mas não é cupim. É a mesma coisa a casca de palmeira, a mesma coisa a cabaça, né? Então o que a gente faz para não dar a broca, né? Olha, broca é um bichinho que a gente não vê e que fica soltando um pozinho, né? Então assim, no madeirite é comum a gente ver esse tipo de broca, na cabaça, nas fibras naturais, até mesmo em cestarias, assim, às vezes a gente vê aquele furinho e que fica soltando um pozinho. Não é cupim. O cupim é uma formiguinha branca, assim, que a gente vê, e que geralmente o cupim vem do cupinzeiro, né? Existe um cupinzeiro na vizinhança e esse cupim vem de longe para pegar as coisas para comer. Então ele come guarda-roupa, forro, né, mobília toda, piso, ele come tudo, né? Mas aí você precisa combater lá o cupinzeiro, senão não adianta ficar só passando veneno ali, que, né, vai espantar momentaneamente, mas o cupim está lá no cupinzeiro. Já a broca não. A broca, se a peça estiver muito atacada, eu recomendo que jogue fora. Mas para evitar, né, para evitar de dar broca, então aí você pode passar constantemente assim, um lustramóveis, uma cera de carnaúba, ter um cuidado, né, com essas peças, aí sim, mesmo dentro de casa. Olha, a gente falou da conservação das peças no sol, né, que você pode passar óleo de peroba, lustramóveis também no tempo, né, mas vai durar menos, porque vai pegar chuva, né, sol e chuva e vai se decompor, normal, porque fibras naturais se decompõem na natureza. Elas dentro de casa também correm esse risco de pegar algum bichinho, ou broca, ou cupim, né? Mas aí dentro de casa tem como você tratar. Então, de todo jeito, é legal você fazer uma manutenção, né? É legal você ter esse cuidado. Por isso que eu sempre falo, olha, nós artistas,
somos pessoas caprichosas. Então a gente tem que ter esse cuidado com as coisas. Não adianta você só pintar e largar lá, né? Não adianta você só pintar e põe lá fora e pronto, acabou, acha que aquilo vai ficar eternamente. Ou você só pinta e põe na parede e acha que aquilo vai ficar eternamente. Então tem que ter esse cuidado, tem que limpar, tem que ver se não tem bicho atrás, se não está juntando traça, se não está juntando borboletinha, bichinho, porque esses bichinhos é que vão fazer aquilo se decompor. Então tem que limpar, passar um lustramóveis, passar um produto, um óleo de peroba, né? Se tiver muito invernizada, você passa um lustramóveis. Se ela tiver pouco invernizada, que ela absorve um pouco, então você pode passar um óleo de peroba, uma cera de carnaúba, enfim, produtos que vão higienizar e hidratar, porque a madeira é igual a pele da gente, né? Ela resseca, a madeira resseca. Então a gente precisa entender que tem que ter esse cuidado com as coisas, esse cuidado com os materiais que a gente usa, né? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não vou fazer isso, vai assim mesmo, vai desse jeito mesmo, vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque não precisa. Bom, mas aí você não evolui, aí você não fica com um produto de qualidade, um produto com acabamento, porque qualquer peça minha, você pega e é gostosa de passar a mão, ó, não é áspera, né, não fica machucando. Então, qualquer peça que você pegar, ela tem esse acabamento. Então tem gente que fala assim, mas as pessoas não valorizam, né? Bom, é aquilo que eu falei no começo. Você se valoriza, você valoriza o seu produto, você dá o acabamento devido ao seu produto, você conserva, cuida, passa uma cera. Essa aqui ainda não passei cera, não passei lustramóveis, né? Mas já tá na hora de passar. Com esse clima bem seco agora de agosto, setembro, então ela fica bem seca, então está na hora de passar, né? Se você tem imóveis aí na sua casa, madeira, artesanato de madeira, enfim, todo tipo de madeira, agora nesse período é legal você passar um lustramóveis, ou dependendo, se ele tiver muito invernizado, um lustramóveis já é suficiente. Diferente de MDF, tá? Não estou falando daqueles MDFs laminados que imitam madeira, eu estou falando de madeira mesmo, porque a madeira ela dilata, ela movimenta, então é legal você hidratar. Como você não vai jogar água, né? Então você hidrata com óleo de peroba, uma cera de carnaúba. A cera de carnaúba é bem legal, porque você vai passar na quantidade que o produto vai absorver, né? Se for muito invernizado, então ele vai absorver pouco, então você retira um pouco. Toma cuidado para não ficar melando, então você não vai dar banho de óleo ali na sua escultura, ou enfim, no que você tiver, né? Por exemplo, nessa colher de pau, você não vai dar um banho de óleo. Você vai pegar uma esponjinha e dar uma hidratadinha. É igual passar na pele. Como você passa na pele? Passa na pele, remove o excesso. Você não vai deixar o creme na pele todo cheio de excesso, todo riscado assim, não. Espalha, remove, com capricho, com cuidado. Sempre assim, sempre com capricho e com cuidado, certo? Bom, então é isso. Eu espero que eu ajudei aí com as dicas de tratar madeira. Tratar madeira é uma ciência que precisa ser estudada e que você vai entendendo com o tempo. Mas... Esse verniz marítimo pode ser usado na finalização da pintura. Verniz marítimo, sim. Qualquer verniz que você passar, né? Eu não gosto de passar porque eu não sei se tem verniz marítimo à base de água. Eu não gosto muito de passar o verniz marítimo porque às vezes, não sei, faz tempo que eu não uso, então eu não sei como que estão os produtos hoje, mas geralmente o verniz para madeira, né, ele vem com uma corzinha meio amarelada. Então você vai passar o verniz em cima de uma flor branca, por exemplo, ela vai amarelar, né? Então o que eu recomendo, que eu sempre recomendo aqui, verniz acrílico. Esse é o ideal para as nossas pinturas. Quer aproveitar outros materiais? Igual, por exemplo, a tinta de tecido, né? Que eu comentei hoje, de passar a tinta de tecido para selar a madeira. Eu falei aqui bastante hoje para selar com seladora, para selar com o látex, mas às vezes eu acho legal também comentar essa questão de tinta de tecido. Lembrando que tinta de tecido é para tecido, mas caso você queira aproveitar na madeira, dá para usar para selar a madeira? Dá. Você vai fazer esse mesmo processo. Você vai passar a tinta de tecido e você vai esperar secar e vai lixar. Isso mesmo, você vai lixar. Aí vai arrancar a tinta de tecido? Bom, aonde ela tiver que sair, vai arrancar.
Aonde a madeira chupou, absorveu, então ali ela selou, né? Então é isso, não é que você vai pintar usando tinta de tecido. Não, você vai usar para selar, para depois trabalhar com o látex por cima, né? Ou para depois trabalhar com os outros produtos por cima. Então, por exemplo, se você vai pintar com tinta óleo no madeirite e quer selar ele com a tinta de tecido, às vezes você quer, por exemplo, dar uma corzinha. Olha, você quer pintar essa casinha aqui com tinta de tecido. Mistura uma quantidade de água aí para ele correr um pouco melhor, para não ficar grossa, né? E então você vai pintar ela com a tinta de tecido. Você vai ver que a tinta de tecido ela é muito legal para selar, porque ela não arrepia tanto esses cantos aqui, ó, ela não arrepia tanto e ela sela. Então ela vai fazer a gente ganhar tempo, né? Porque você não precisa lixar tanto, mas precisa lixar, né? Aí você vai lixar, vai arrancar a tinta de tecido, vai. Aí você passa novamente e lixa novamente. Se arrancar de novo, ok, né? Aí você vai pintar novamente. Esse é o processo que é feito para selar e para tratar a madeira. Então quem quer trabalhar com capricho, é isso que você precisa fazer. Precisa ter esse cuidado. Vai sempre vendo, cada tipo de madeira ela vai exigir um pouco mais de água, um pouco menos de água. Se a madeira for muito dura, você pode usar um pouquinho mais de água. Se ela for, né, tanto na tinta de tecido, quanto no verniz acrílico, quanto no látex, então depende como que você vai fazer, né? Vai passando e vai trabalhando isso daí, vai experimentando e entendendo. Madeira muito mole, muito branca, muito clara, geralmente elas são muito porosas, elas vão absorver mais, você vai precisar passar mais camadas, né? Então pinos, por exemplo, rodas de carretel, que a gente sempre gosta de usar, né, para fazer aquelas mesas, para fazer as mandalas, eu gosto muito de usar para fazer as mandalas, ela arrepia demais, né? Então é legal tratar ela com a tinta de tecido, mas vai acontecer esse processo, você vai ter que lixar a tinta, passar de novo, até ela parar de ficar áspera, né? Então é isso, é um cuidado que a gente tem que ter, certo? E assim, no começo parece que é uma coisa muito difícil, muito complicada, mas não é. Você vai pegando o jeito, você vai vendo que é importante. Por quê? Porque, como eu mostro lá no meu curso, para quem faz o curso, para os meus alunos do curso online Pintura Sem Estresse, lá no curso você vai entender que cuidar, né? Os alunos entendem isso lá, que cuidar do começo ali da sua pintura vai te fazer ganhar tempo lá na frente, tempo e qualidade, né? Então é isso que eu te mostro. Por isso que tem as etapas, né? Tem as 5 etapas do método para que você consiga fazer o processo todo, né? Evoluindo, né? Então você vai fazer evoluindo. Você não vai fazer lá na frente, vai voltar lá atrás e estragar o que você fez lá na frente para depois ver que você perdeu tempo e ainda no final não vai ficar bom. Não. É por isso que tem um método. Para que você faça tudo passo a passo, certinho, né? Do começo ao fim, para que você ganhe tempo e ganhe material, né? Não desperdice material. Bom, então é isso. Acho que eu consegui passar algumas informações aí sobre como tratar a madeira, seguindo essas aulas, seguindo essas dicas dessa aula aqui, já dá para você fazer um trabalho bem legal. Hoje eu fiz um vídeo falando sobre como selar cabo de vassoura, porque às vezes o cabo da vassoura ele é áspero, né? Então faz um tratamento lá dessa forma que eu expliquei aqui hoje, tanto com verniz, com tinta de tecido, com tinta PVA, faz esse tratamento, você vai ver que vai dar acabamento, vai ficar legal, já dá para usar a criatividade ali, fazer uma decoração. Eu gosto de decorar a área de serviço, eu adoro decorar a área de serviço, eu acho muito legal. Bom, área de serviço, lavabo, banheiro, cozinha eu amo decorar cozinha, sala, garagem eu acho super legal também, colocar uns quadros na garagem. Então eu gosto muito assim de decorar tudo. Então faça, né, esse teste aí nos cabos de vassoura, vai treinando aí, você vai pegando jeito, vai entendendo e vai evoluindo, né? Porque o legal é isso, você evoluir e crescer aos poucos, certo? Bom, então amanhã tem também live de aquecimento. Amanhã eu vou te dar uma dica muito legal para quem
quer fazer as pinturas e quem não quer deixar a pintura pesada, com aquele ar pesado, né? De cores muito pesadas, assim, com aquela pintura que você olha e fica meio tenso, assim. Quem quer deixar uma pintura leve? Então amanhã eu vou te mostrar algumas dicas de como deixar a pintura leve, gostosa de ver, agradável, né? Para você colocar aí na sala, no quarto, na sua cozinha, enfim, como eu falei, na garagem, no lavabo, no corredorzinho lá do fundo, né? Enfim, decorar a casa toda, que é super legal, eu gosto de fazer isso, eu faço isso em casa e meus alunos fazem também, né? Então, quando você começa a fazer, a decorar, a pintar, você vai espalhando o quadro para a casa toda e você vai transformando cantos ali que estavam perdidos. Você vai transformando aqueles cantinhos num ambiente aconchegante, né? De repente você coloca uma mesinha, um caixotinho, uma banquetinha ali e já faz um ambiente legal para leitura, um cantinho gostoso, com pouca coisa, uns vasinhos, umas plantinhas. Você já transforma aquele ambiente da sua casa. Isso é muito legal. E como eu falei, você transforma o ambiente e transforma o seu astral também. As pessoas vão ali e vê que é um lugar legal, né? Então isso é muito bom. Bom, então é isso, eu vou encerrar por aqui e lembrando que estão abertas as inscrições para a Semana do Matizado Descomplicado. Quem quiser participar, clica no link ou me pergunta aí, me pede, eu quero que eu envio para você o link para você fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, comenta, me chama, né, que eu te ajudo. E a Semana do Matizado Descomplicado começa, para quem já entrou no grupo, aguarda, né, que eu vou enviar as aulas, para quem já entrou no grupo do WhatsApp, aguarda que eu vou enviar as aulas a partir do dia 9 de setembro, certo? Então valeu por hoje e qualquer dúvida sobre como tratar madeira, comenta aí, se ainda não ficou claro, se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu vou respondendo, mesmo agora depois que encerrar a live, né? É legal você comentar porque às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de outras pessoas, né? Então é legal você comentar, registra aí a sua opinião, registra o que você acha, a sua experiência, né? Vamos dividir e somar essa experiência, multiplicar essas experiências, né? E para a gente transformar o mundo num lugar mais colorido, mais gostoso, porque essa é a nossa missão, né? Essa é a missão do artista, transformar o mundo num lugar melhor, fazer a nossa parte, fazer o que a gente sabe fazer, né? E é isso que eu quero fazer e é isso que eu te convido a fazer também, para a gente fazer isso juntos e transformar o mundo num lugar mais colorido, mais gostoso, mais agradável, de alto astral. Então, até amanhã.